Bom dia, amados. A paz do Senhor Jesus. Eu sou Ana Rita Saraiva. Faço parte do Ministério de Idosos nos Sonhos de Deus, da Igreja Assembleia de Deus Betel. Estou aqui para darmos continuidade à leitura da Bíblia durante um ano. Hoje faremos a leitura de número 269, que se encontra no livro de Daniel, capítulo de 10 a 12, e Salmo de número 146. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 10. Um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos do último dia. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, tive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumprisse as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel, e levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. O seu corpo era como uma turquesa e o seu rosto parecia um relâmpago e os seus olhos como tocha de fogo e os seus braços e os seus pés como cor de bronze açacalados e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram e escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão, e não ficou forças em mim, e mudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que eu te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma como semelhança dos filhos do homem me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu Senhor falar com aquele meu Senhor? Porque, quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E uma como semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou, e disse: não temas, homem muito desejado, a paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me a dizer: fala, meu Senhor, porque me confortastes.
e disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. 11. Eu pus no primeiro ano de Dário medo e levantei-me para animar e fortalecer. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia. O quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprover. Mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. E se fortalecerá o rei do sul, e um de seus príncipes, e este se fortalecerá mais do que ele e reinará, e o domínio grande será no seu domínio. Mas, ao cabo de anos, eles se alinharão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas não conservará a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ele será entregue, e os que a estiverem trazido, o seu pai, o que o fortalecia naqueles tempos. Mas do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar, e virá com exército e entrará nas fortalezas do rei do norte, e operará contra elas e prevalecerá. E também os seus deuses, com a multidão das suas imagens e com os seus utensílios preciosos de prata e ouro, levará cativo para o Egito. Por alguns anos ele persistirá e contra o rei do norte. E entrará no reino do rei do sul e tornará para a sua terra. Mas seus filhos intervirão e reunirão grande número de exército, e um deles virá apressadamente, e inundará, e passará, e voltando, levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará, e sairá, e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Ele porá em campo grande multidão, e a multidão será entregue nas suas mãos. E aumentando a multidão, o seu coração se exaltará, mas ainda que derribará muitos milhares, não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá a presa com grande exército, com muita fazenda. E naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os filhos dos prevaricadores do teu povo se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força que possa subsistir. O que, pois, há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele, e estará na terra gloriosa, por sua mão se fará destruição. E porá o seu rosto para vir com a força de todo o seu reino, e com ele os retos, e fará o que aprouver, e lhe dará uma filha das mulheres para a corromper, mas ela não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará
muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ela, contra ele, e ainda fará tornar sobre ele o seu opróbrio. E virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória real, mas em poucos dias será quebrantado, e isso sem ira e sem batalha. Depois se levantará no seu lugar um homem vil, a qual não tinham dados a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. E com os braços de uma inundação serão arrancados de diante dele e serão quebrantados, como também o príncipe do concerto. E depois do concerto com ele, usará de engano e subirá e será fortalecido com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais dos seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos e a riqueza, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará a sua força e o seu coração contra o rei do sul, com um grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele. E os que comerem os seus manjares os quebrantarão, e o exército deles se derramará, e cairão muitos traspassados. Também esses dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Então tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto, e o fará o que lhe aprouve, e tornará para a sua terra. Num tempo determinado tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez como foi na primeira. Porque virão contra eles navios de Quitim, que lhe causarão tristezas, e voltará, e se indignará contra o santo concerto, e fará como lhe apraz, e ainda voltará, e atenderá aos que estiverem desamparados no santo concerto. E sairão a eles uns braços, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proeza. E o sábio entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, e pelo cativeiro, pelo roubo por muitos dias. E caindo eles, serão ajudados por pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos sábios cairão para serem provados, e purificados e embranquecidos até ao fim do tempo, porque será ainda num tempo determinado. E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo deuses. E contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar,
e um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. E haver-se-á com os castelos fortes, com o auxílio de Deus estranho. Aos que o reconhecerem multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acometerá, com carros e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas terras, e as inundará e passará. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. E estenderá a sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas desejáveis do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte espantarão. E sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. Capítulo 12. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, e se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda e o outro à beira do rio, e o outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até ao fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até ao fim, porque repousará e estará na tua sorte no fim dos dias. Amém, Jesus. Agora vamos para o Salmo de número 146. Assim diz a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida e cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipe nem em filho de homem,
em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, o que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, o que guarda a verdade para sempre, o que faz a justiça aos oprimidos e que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Amém. Pai amado e bendito, muito obrigada mais uma vez pela leitura da tua palavra. Obrigada, Senhor, porque tu guarda aqueles que confiam em ti. Tu guarda o teu povo que se procura andar na justiça, que foi purificado, Pai, e embranquecido pelo sangue precioso do teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigada, Senhor, ó Deus, porque Tu és o Deus que nos sustenta a cada dia. Muito obrigada pela salvação em Jesus Cristo, porque um dia nós já cremos e acreditamos que Ele é o mediador entre nós e o Senhor, nosso Pai querido, Pai. Obrigada, Senhor, por mais uma vez, Pai, o Senhor nos provar que tudo acontecerá conforme, Senhor, a leitura da Tua palavra, Pai, porque nós continuaremos confiando em Ti. Eu te peço a sua bênção sobre cada ouvinte que está, Senhor, ouvindo esta palavra, por cada família representada por eles, que o Senhor possa alcançar os corações daqueles que ainda não foram, Pai amado, alcançados e purificados pelo sangue precioso de Jesus. Mas aqueles que já estão, que o Senhor possa fazê-los permanecer, Senhor, na Tua palavra. Obrigada mais uma vez, que a Tua bênção possa continuar sobre nossas vidas de geração em geração e sobre a vida daqueles que estão interessados, Pai, em conhecer a verdade que liberta e que passará de geração em geração. Obrigada mais uma vez, te agradeço pelo nome precioso de Jesus e abençoo a cada um que esteja agora ouvindo esta palavra. Em nome de Jesus, amém e amém.